Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Nunca é demais lembrar que o programa você assiste pela parabólica, como você sempre assistiu, e ao mesmo tempo pelo Facebook. E ele está também na programação da Rede TV, da NET TV e da Claro TV. E este programa especificamente, que vocês vão assistir agora, ele vai para o YouTube a semana que vem e lá ficará à sua disposição. Você pode ver quando quiser, a hora que quiser, mandar para os seus amigos, enfim. E o programa Mercado Futuro também está nas principais redes. Se você entrar no site www.programamercadofuturo.com.br, à sua esquerda na tela tem os links das 5 redes que eu estou, que é o Twitter, o Facebook, o YouTube, o Instagram e o LinkedIn. Em todas essas redes você tem notícia, foto, entrevista, o que seja, do programa Mercado Futuro. Bem, e se você der um like, eu fico feliz e fico sorridente uma semana inteira. Bom, é o seguinte, é um assunto que já vocês cansaram de ouvir, eu também, de ler e tal, mas que é aquele estilo brasileiro. Está ainda, digamos, mal resolvido, se é que está resolvido. Você já deve ter ouvido falar no debate sobre se os estrangeiros podem comprar terra ou não podem comprar terra no Brasil. O que isso significa, parece que tem aí uma limitação, não é bem uma lei, meu entrevistado vai explicar para vocês aí. Você não pode comprar, um estrangeiro não pode comprar uma área maior do que acho que 25% do tamanho do município. Tem algumas restrições, mas a ideia não é discutir isso, é só informá-los disso e tentar raciocinar um pouco aqui com o meu entrevistado sobre os efeitos dos estrangeiros poderem ou não poderem comprar terras no Brasil. Essa é a minha ideia. Vamos ver se o doutor Antônio Carlos de Oliveira Freitas, advogado e mestre em Direito e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, que hoje está aqui. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Antônio. Concorda em me dar umas luzes aí dessa questão de terras de estrangeiro. Como é que você é conhecido, Antônio Carlos Freitas? Como é que Antônio te Carlos. chama? Antônio Carlos. Então é meu xará, Antônio Resch, Antônio Carlos. Atualmente, hoje, como é que está essa questão, só para a gente ter uma noção, como é que está essa questão das terras de estrangeiros? Olha, muito ruim, Antônio. De 2010 para cá, antes de 2010, isso era bem tranquilo. Para você ter uma ideia, no meu escritório a gente costumava fazer algo em torno de 5 a 8 dações em pagamento de imóveis rurais para abatimento ou quitação de dívidas. Isso é muito comum no meio do agronegócio porque os valores são muito elevados. Então não tem como, às vezes, um produtor rural, uma revenda de insumos agrícolas, fazer frente, às vezes, à dívida que foi construída ao longo do tempo, simplesmente com parcelamento em 2, 3 safras, sem alguma amortização com um imóvel rural ou entregando um imóvel rural. Okay. Aí, a partir de 2010, houve um parecer da AGU. Esse parecer da AGU ele foi ratificado pelo presidente da República. E quando um parecer da AGU é ratificado pelo presidente da República, ele tem força de lei. Então, a partir desse momento, ficou, a gente fala que não pode adquirir, porque as restrições foram tantas que não tem realmente como uma empresa, e não diria uma empresa estrangeira, é aí que está o grande problema. É a confusão do capital de formalização da empresa com a empresa. O que aconteceu? Na Constituição de 88 tinha um artigo 171 que realmente fazia essa diferenciação das empresas. Com a emenda constitucional número 6, o artigo 3º revogou esse artigo da Constituição Federal.
Então, com isso, não tem sentido você fazer essa diferenciação. A partir do momento que o capital vindo de fora, estrangeiro, entra no nosso país, é legalizado, entra de forma lícita e está aqui integralizando o capital de uma empresa, ele é um capital nacional que está aí na economia. A empresa, ela é uma empresa nacional de capital estrangeiro. Não é uma empresa estrangeira. Empresa estrangeira é uma outra coisa. Uma empresa que não tem sede nem administração no nosso país, não tem representação, não tem nada, então tem uma outra dinâmica. O que nós estamos falando aqui é de uma grande maioria de multinacionais. Então, às vezes, tem empresas que têm uma sede aqui também no país, que parte do capital, às vezes o controle do capital é estrangeiro, mas são empresas nacionais que estão aqui há 80 anos, 100 anos, 150 anos. Não tem menor sentido de ter essa proibição. É lógico, é preciso a gente ter controles, questões de segurança nacional, como falam, as faixas de fronteira. Eu acho que é válido isso. Agora, colocar assim como regra geral, não poder empresas desse tipo adquirirem imóveis é muito ruim. E não é só a aquisição, todas as formas de posse, arrendamento, mesmo para constituição de garantias. Aí alguém pode até perguntar, Antônio, mas eu não posso fazer uma hipoteca, uma cessão, alienação fiduciária que está na moda de um imóvel rural? Você até pode. No caso da alienação fiduciária, pode ser que às vezes tenha algum cartório que não admita. A questão não é essa, a questão é o passo seguinte. Se essa dívida não for honrada, como que eu vou fazer para valer o meu direito? O que eu tenho que fazer? No caso de alienação fiduciária, você não vai conseguir, que a gente chama consolidar a propriedade. Por quê? Porque aí ela está sendo transferida para o seu patrimônio. Ainda que pela lei seja determinado que você tenha que levar a leilão esse imóvel, não ficar no seu patrimônio, no seu ativo fixo, você não pode fazer essa consolidação. Então é um negócio que você tem uma garantia e ao mesmo tempo você não tem. Não tem sentido de ser isso. Tem e não tem ao mesmo tempo. Vamos já chegou o intervalo. Eu esqueci de te avisar, tem 2 intervalinhos rápidos, mas muito rápido. Bem, estou conversando aqui com o mestre em Direito de Negócios pela Faculdade Getúlio Vargas, né, FGV, Dr. Antônio Carlos de Oliveira Freitas, falando dessa questão das terras para estrangeiros, que tem um pouco de semântica, né, nessa história aí. Mas a gente já volta já, é muito rápido, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com o Dr. Antônio Carlos de Oliveira Freitas, advogado, mestre em Direito de Negócios pela FGV, falando sobre essa questão da terra para estrangeiros. Eu achava, doutor, que o problema, quando eu lia e leio aí, que era uma questão assim, do tamanho da propriedade, que era o que se questionava. Áreas de fronteira, que evidentemente é a área de segurança nacional, você tem que ter controle sobre sua fronteira, né? E coisas desse tipo, não achei que era um negócio muito mais complicado e cheio de... Quer dizer, a Advocacia Geral da União deu um parecer, o presidente ratificou, né? Quer dizer, concordou, vira lei. Tem força de lei. E como é que faz para mudar isso? Tem jeito de mudar? Então, de lá para cá, o que aconteceu? Já faz 10 anos, né? 9 anos, né? De lá para cá, foram vários movimentos. Eu participei da Comissão de Agronegócio da OAB por 6 anos. Hoje em dia eu coordeno a Comissão de Agronegócio do IBRADEMP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. E nessas discussões, quais foram as atitudes que a
a sociedade civil, as entidades do setor fizeram. Por um lado, duas ações junto ao Supremo Tribunal Federal. Só que essas ações acabaram, assim, tão ligadas, foram apensadas para ter um julgamento conjunto, mas até hoje estão paradas no Supremo. Aí, depois, no âmbito do Congresso, houve um projeto de lei na Câmara dos Deputados e depois diversos outros projetos que foram apensados a esse. E agora, por que a reabertura da discussão? Que recentemente, em março ou abril desse ano, houve a apresentação de um novo projeto de lei, agora no Senado, pelo senador Irajá, retomando essa discussão da aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Então, há todo um movimento para que isso realmente se resolva de uma vez, porque é muito ruim para o ambiente de negócio. Isso daí implica em diversos problemas. Problema de garantia das dívidas, as empresas, as pessoas ficam receosas em aceitar imóveis para serem hipotecados ou mesmo alienação fiduciária. Você cria um problema de redução de empréstimos, de concessão de crédito ou aumento dos juros para conceder esse crédito. Esse crédito fica mais rigoroso de ser concedido. E mais, porque também muito das recuperações judiciais teve um aumento exponencial nesses últimos tempos no setor do agronegócio, em especial com a inserção do produtor rural, pessoa física, requerendo a recuperação judicial. Que eu digo aqui, de passagem, Antônio, sou contra, eu acho que está equivocada a interpretação do produtor rural, pessoa física, poder pedir recuperação judicial, mas aí isso é um outro debate. O que acontece? Porque você tem uma quantidade muito grande de dívidas, esses empresários não conseguem pagar suas dívidas, porque eles têm muito patrimônio imobilizado e isso daí existe uma falta de liquidez, não é qualquer um que compra esses imóveis rurais. E aí, com isso, você não consegue entregar esse patrimônio para quitar suas dívidas e fica uma situação realmente muito difícil de ser resolvida e essas empresas ou produtores rurais acabam pedindo recuperação judicial. Quer dizer, você está dizendo que, na verdade, essa compra é uma espécie de uma garantia que alguém pegou dinheiro com alguém que não conseguiu pagar, é isso? Uma parte sim, uma parte sim. Veja que essa dinâmica do agro, ela passa por uma concessão de crédito muito grande, que você tem o lado da concessão pública, o financiamento público do agronegócio, ele é absolutamente insuficiente para fazer o campo rodar. Então você precisa do setor privado nisso, e não apenas do setor privado, mas também mercado de capitais. Então, a partir do momento que você tem essa insegurança jurídica de empresas que querem investir no setor, que querem, e às vezes não é que quer comprar a terra, muitas empresas não têm no seu core business a aquisição da propriedade por si só, porque eu quero aumentar a minha área ou o meu poder no país. Não, é uma forma daquilo, baixar o contas a receber daquele indivíduo e a empresa vai muito provavelmente tentar repassar esse imóvel, vender esse imóvel para qualquer pessoa que tenha interesse. Não vai falar, não, eu só vou agora que eu sou uma empresa estrangeira, eu só vou vender para estrangeiro. Isso não existe, isso é balela, entendeu? O que eles querem é fazer com que esse imóvel se torne líquido, tenha uma liquidez para que possa voltar ao mercado e eles, enfim, receber a dívida que estava em atraso. Basicamente isso. Isso é uma grande parte desse setor, dos problemas desse setor. E não é só no
no agronegócio, mas setor de mineração também é muito atingido com isso, para prospecção, para novos estudos, mesmo áreas para adquirir, para fazer estudos de inovações em plantas ou mesmo em remédios, uma série de coisas. As empresas não podem fazer isso, não podem avançar nessas pesquisas porque tem esse obstáculo, a meu ver, bastante retrógrado. Na verdade, a área para produção agrícola no Brasil já está mais ou menos definida com esses códigos de cadastro rural, código florestal, já se sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Agora estamos vivendo uma turbulência aí, mas acho que isso aí passa. Na verdade, então, pelo que eu entendi, o doutor Antônio Carlos, o agro depende de dinheiro, que não é além dos 200 bilhões, aí 190 e poucos bilhões, para se locomover. As empresas, seja fazendo barter ou o diabo que elas fizerem, elas emprestam dinheiro. Se o cidadão que emprestou não pode receber, ele não tem dinheiro para pagar, mesmo que esse devedor seja um dono de grandes ativos, ele não pode usar isso aí como dinheiro. É isso, né? Exatamente. Você já explica isso melhor depois do intervalo. Converso com o doutor Antônio Carlos de Oliveira Freitas. Ele é advogado, mestre em Direito de Negócio pela GV, Faculdade Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, aquele que foi presidente do Brasil. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Agora é o último bloco, converso com o doutor Antônio Carlos de Oliveira Freitas, explicando para a gente essa questão das terras para estrangeiros. O Brasil tem algumas questões aí complicadas. Primeiro que, por exemplo, se vocês mandaram para o Supremo Tribunal Federal, STF, é porque vocês acham que essa lei é anticonstitucional, não é isso? Não é isso que o Supremo... O entendimento nosso, aí foram duas medidas, a segunda, a DPF, ela foi ajuizada pela Sociedade Rural Brasileira. E o entendimento é de que há uma inconstitucionalidade exatamente porque fazer essa distinção entre empresas nacionais de capital nacional e empresa nacional de capital estrangeiro é inconstitucional. Você fazer a diferença de empresa nacional e empresa estrangeira é outra coisa. Então está tendo uma confusão sobre o que é de fato empresa estrangeira e isso daí está, do nosso ponto de vista, equivocado. Vou fazer uma pergunta para o senhor que agora me veio aqui. O JBS é uma empresa brasileira, perante a lei, evidentemente. É uma empresa brasileira de capital estrangeiro, uma empresa estrangeira de capital nacional. Perante a lei, dá para o senhor explicar para mim? Se não quiser explicar, não explica também. Olha, eu não conheço a estrutura societária. Sabe que é o frigorífico, da JBS, mas sei que tem muito capital estrangeiro. É a mesma coisa. Desde que... Quer dizer, ela é igual a isso que o senhor está falando. Exatamente. Desde que o capital tenha entrado de forma legal no país, integralizado a empresa, o capital da empresa, é uma empresa nacional com capital estrangeiro. Não tem que ter nenhuma diferenciação de qualquer outra que seja 100% nacional. Um outro detalhe para a gente deixar bem claro, isso que eu acho importante. Por exemplo, nós temos aqui empresas de automóvel, tem Volkswagen, tem Audi, tem Ford, temos empresas na área agrícola, Bayer, FMC, todas essas empresas que eu citei, se eu não estou enganado, quem manda nelas são estrangeiros. Mas elas são empresas brasileiras com sede no Brasil, com empregados no Brasil. Não fica claro juridicamente, eu estudei direito, mas abandonei, tá? Mas alguma coisa eu lembro. Não fica claro, por exemplo, que uma empresa que tem sede no Brasil, empregados no Brasil, isso perante a lei não é claro, que segue as leis do Brasil, ela não é uma empresa brasileira? Eu entendo que sim, Eu muita também. gente entende que sim.
O problema é essa divergência aí da questão do capital, não ficou claro isso, né? No parecer da AGU, acabou fazendo essa confusão terminológica e isso acabou, com esse impasse. E aí foram comunicados, recomendações aos cartórios de registro de imóveis para que não façam arrendamento, venda, sob pena de responsabilidade do cartorário, do dono do cartório, responsabilidade civil e criminal. Então é muito sério isso daí, porque como você bem disse, Antônio, é evidente, e mais, essas empresas, todas essas que você citou e muitas outras, o negócio delas não é porque eu quero comprar mais terras no país, não é isso. É simplesmente para viabilizar, é uma ajuda ao produtor até, para ele pegar se desvencilhar dessa dívida, e cada um seguir a sua vida. A empresa recuperar seu crédito, o produtor ou a empresa de insumos agrícolas conseguir tocar o seu negócio e chegar e a economia girar. Então nós estamos falando aí de alguns estudos que isso está impactando 50 bilhões de reais o país. É muita coisa. São estudos de economistas de renome que avaliam que o impacto dessa medida é dessa ordem. Então, a gente precisa avançar nesse tema, que está há quase 10 anos aí, esse mercado está paralisado e mais, com a crise do país, isso vem aumentando os problemas, principalmente em relação às recuperações judiciais, que eu volto a frisar, elas têm crescido e muitos desses problemas eles teriam solução se não tivesse esse obstáculo desse parecer da AGU, ao meu modo de ver, equivocado. Eu vou brincar agora, o data vênia, né, que vocês gostam de advogados. O senhor se lembra de quem era o advogado-geral da União? Só para a gente recordar aqui, eu não me lembro. Salvo engano, foi o Adams, o procurador-geral da União. Salvo engano, foi ele. Não, porque o presidente foi o presidente Lula. Eu estava pensando aqui. Que foi quem ratificou o parecer. Por que fazer essa medida sem ter noção dessa parte toda de negócio que você está falando? Quer dizer, para você tomar uma medida dessa, tem que, pelo menos, entender o macro, né? E todas as entidades do setor se mobilizaram, foram a Brasília, discutiram, explicaram isso, tentaram reverter esse parecer, que fosse feito um outro parecer, mas não surtiu efeito. Infelizmente, a situação permanece ainda com contornos aí cruéis para todo o mercado, para toda a economia. Porque para o grande público, eu me incluo nesse grande público, quando se fala desse negócio de terra para o estrangeiro, a impressão que se tinha, hoje você me deixou uma outra visão, mas era assim, que o estrangeiro vinha aqui produzir alimentos para levar para o país dele. Não tem nada a ver com isso, quer dizer, isso é absolutamente irrelevante nessa questão. Sim. A questão é muito mais complicada e muito maior, né? Quer dizer, talvez a ideia no nascedouro tenha sido essa, mas infelizmente não é esse o objetivo. Isso é marginal diante de um todo. Até porque o Brasil já fez, você é muito moço, nós temos 1 minuto de programa, não dá para perguntar mais nada, mas enfim. O Brasil fez um projeto com o Japão, acho que é Goiás, Mato Grosso. Os japoneses vieram aqui, era um programa imenso, produzia arroz, eles pagando, né, investindo, para exportar só para eles, para o Japão. Não aconteceu nada, depois o projeto acabou, ficou tudo para elas por elas. Doutor, nosso tempo acabou, muito obrigado. Eu que agradeço. Recebê-lo aí outra vez, quando a gente
for falar mais disso, ver se acontece alguma coisa, se o Supremo se manifesta, alguma coisa. E temos um evento agora, sexta-feira, dia 9. Na Rural, é isso, né? Não, no Ibrademp, do Ibrademp, que vai ser no Hotel Cadoro. Aqui, Tem é verdade. Aqui últimas vagas que nós vamos trazer exatamente o senador Irajá e o senador Pacheco. Verdade, é o motivo de para toda essa reunião isso. aqui. Exatamente. Você vai estar lá de coordenador, vai estar o senador Irajá E o senador mais alguém. Pacheco, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o relator da CAI. Da CAI. Comissão de Assuntos Econômicos. Isso vai ser no dia? Dia 9 de agosto, agora, sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. Aqui no Hotel Cadoro, aqui no centro, não é Aqui isso? no centro. É o antigo Cadoro que virou o novo Cadoro, não é isso? É isso aí. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Gente, segunda a sexta tem Mercado Futuro. Até o próximo. Tchau.